no início da atividade. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Uma pungente angústia é essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral, o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, que Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. E mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, experindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra, e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, clamar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis que vos parecia monstruosidade sobre a terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis pelo espírito, que se perpetuam, se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Vamos orar. Senhor da vida, Senhor Jesus, nós te rogamos as bênçãos de tua paz, a luz que emana de ti sobre nós, equilibrando-nos a mente e o coração, para que assim, melhor sintonizado contigo, caminharmos na terra, determinados a vivenciar o teu evangelho de amor e as leis do Pai Eterno. Renova-nos a esperança, a fé, para que sigamos. Permita, Senhor, que a tua luz se estenda sobre a humanidade, o planeta Terra, sobre os nossos lares, os nossos entes amados. Também te rogamos pelos nossos desamores, pelos nossos irmãos nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, os que vagam pelas ruas, sem meta, sem direção, e aqueles que resvalaram a ilusão do suicídio. Rogamos por isso também. Permita que possamos tirar proveito da mensagem da noite, do nosso crescimento moral, espiritual, ser conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Hoje quem irá nos conduzir às reflexões da noite, nosso companheiro Marcos. À vontade, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Que bom revê-los. Tava com saudade de todo mundo, né? Tava falando aqui nessa agenda longa, assim, né? Só 2 vezes por mês, né? Mas é bom, né? Dá saudade. A flor de longe cheira mais. Gente, a última vez que eu estive aqui, eu saí da exposição e eu fui para casa me indagando sobre a percepção da autoexpressão de Jesus quando ele era homem na Terra. E aí eu me perguntei e me indaguei o seguinte: como que era Jesus como homem?
como ele se exprimia diante das pessoas. Era como nós. Como nós que eu falo é o seguinte, exageradamente, nós mesmos, né? Nós chegamos brincando, aquelas coisas todas e tal, né? E eu fiquei me perguntando como é que ele reagiria? Como que eram as atitudes deles? Então, para compreender ele um pouquinho, aí eu peguei e comecei a pesquisar. E falei assim, dá uma palestra, dá uma exposição legal para a gente conhecer um pouquinho. E aí nós vamos cair o seguinte, umas coisas que eles nos ensinou que nós precisamos compreender. Aí nós precisamos compreender através de uma pequena historinha que eu vou contar para vocês. E aí vocês vão ter que me ajudar. Vocês prometem me ajudar? Então eu vou falar para vocês a historinha. Tinha um garotinho que tinha um celular. Esse celular, ele brincava, ele ouvia música, ele entrava em contato, ele trabalhava, né? E no dia inteiro ele ficava com esse celular, ia para o trabalho, para a escola, com esse celular na mão. E um dia tá lá no maior assunto lá, vendo alguma coisa, e a bateria vai acabar. Depois eu carrego. E continuou. Continuou a brincar, continuou a zapear, continuou a ver vídeo, a jogar. E de repente, uf, o celular desligou. Vocês entenderam a historinha? Todo mundo passa por isso? Passa? Tá. Aí eu peguei o Mestre Jesus e falei assim, gente, isso tem alguma coisa a ver. O que essa historinha nos transmite pra gente? Se a gente não parar, olha só o que eu tô fazendo. Se a gente não parar e olhar para nós, alimentar fisicamente, espiritualmente, descansar, dormir direito, conversar, dialogar, conviver um com o outro. Olha que coisa interessante. O que eu acabei de falar agora com vocês? O que eu acabei de fazer? O que vocês entendem disso? Uma historinha e uma analogia. Eu estou falando a autoexpressão de Jesus revelando sua essência. O que eu quis dizer com essa historinha? Exatamente. E eu estou querendo levar vocês para compreender o que ele fazia. Essa historinha tem um nome. Como que Jesus nos transmitia as historinhas? Como é que é o nome dessas historinhas que todo mundo fala todo dia? Aí, através de histórias verdadeiras, histórias com fundamentos, história com os ensinamentos que ele nos transmitia com amor, com carinho, com devoção. Não era isso? Então vocês entendem o que é uma parábola? O que eu acabei de fazer? Contar uma historinha, trazer uma verdade para você, comparar com uma coisa atual do dia de hoje, que é o celular que não sai de nós, né? Tá igual o Elon Musk, né? Ele já quer incorporar o celular em nós. Por que nós não largamos o celular? Né? Mas de vez em quando uma higiene digital é bom, viu, gente? Chega sexta-feira, desliga tudo. Vocês conseguem? Tem que conseguir. Tá, então vocês compreenderam o que é parábola? Então, quando Jesus, lá na época dele lá, falava alguma coisinha, nós vamos ver mais pra frente, uma historinha, ele contava através de parábolas. Foi uma maneira, naquela época, de chegar até o ser humano, de uma forma clara, objetiva, e passar a verdade que ele veio nos trazer. Mas tem outra coisa, espera um pouquinho. Gente, esse menino aqui é forte como um touro. Mas ele é um touro? Mas vocês entenderam, não entenderam? Eu só falei que ele é forte, eu não comparei. Eu falei que ele é um touro. Então todas as pessoas com um pouquinho mínimo de inteligência vão entender. Ele é forte mesmo. Como é que chama isso?
Metáfora. Uma coisa que você vai equiparar. Ele fazia muito isso. E nós vamos ver aqui. É onde eu comecei a compreender que Jesus era diferenciado mesmo. Era como se diz, é o cara. Naquela época. Até com 12 anos dentro do. Lá conversando com os doutores lá, deu um show, né? Então era diferente. Vocês compreenderam o que é parábola, o que é metáfora? Então, quando eu falar que ele é um touro aqui, você deu para entender, né? Então, quando eu falar que eu sou pão, vocês vão entender alguma coisa? Quando Jesus falar isso ali na frente. Então, é isso que nós vamos entender. Então, é o seguinte. Aí, lógico que para entender Jesus, eu tinha que entender nós hoje. Nós, como nós somos hoje, já? Como nós compreender nós mesmos. Aí eu vou perguntar. Vocês sabem quem vocês é hoje? Ou quem eu sou hoje? Vocês sabem? Vocês já pararam para perguntar quem eu sou? Porque a humanidade em si, desde os primórdios, ela vem buscando isso. Buscando saber como se expressar, como transparecer a minha verdade, como transparecer o meu eu. Ou seja, a minha personalidade. Vocês estão entendendo? Então, lá na época, já começou. Aí tinha os filósofos que começaram a indagar sobre a vida, a perguntar. E aí, eu não vou entrar nessa, não, porque não vou ficar só nessa aqui. Então, eu pergunto para vocês: quem é você? Você já parou para perguntar para você mesmo? Quem eu sou? Silêncio, tá? Bom, aí nós vamos pegar e passar o slide para frente. Autoexpressão de Jesus. Autoexpressão. Quando se fala autoexpressão, quer dizer o quê? É como eu me expresso, a minha personalidade, a minha verdade, a minha essência. Eu expressando aqui com vocês, conversando com o jeito que eu estou conversando com vocês conseguem pelo menos entender um pouquinho da minha pessoa? Esse cara aí é chato, ele fala ruim pra caramba. Ele fala muito linguajar esquisito. Não, esse cara fala a verdade. Ele estudou. Para fazer esse aqui, ele ficou uns 20 dias fazendo isso aí. Mas não foi não, foi só 15 minutinhos e já estava pronto. Brincadeira. Mas o que acontece? Porque aí, o que é essa autoexpressão? Todo mundo que chega aqui e vai conversar conosco, você começa a conhecer a pessoa pelo jeito dela conversar, pelo jeito dela se expor, a personalidade dela, o caráter dela, não é? É essa forma que nós vamos compreender. E para isso nós vamos compreender o homem. Você desculpa se eu apanhar aqui, hein? Descer. E assim. Jesus. Eu tô indo para a direita, tá indo para a esquerda. Vamos lá. Agora. Desculpem, gente. Cadê a menina que mexe aqui? Ela falou assim, ela só passar para frente. Tá, mas ela vai passar para frente, aí vai falar o quê? Vai falar assim, que o Mestre Jesus, porque em toda a televisão a gente tem que fazer duas formas, vou explicar para vocês tecnicamente. Ela não passa o PowerPoint, então você tem que transformar em vídeo ou transformar em foto. Não quer passar para frente, descia, não quer passar para frente. E aí o que acontece? Transforma em vídeo ou transforma em foto, se você passar para frente. Aí. Então aqui está. Para nós entendermos o que se passa naquela época com Jesus, nós vamos mostrar aqui os eu.
Tem dois, entendeu? Não, peraí. Ele não ajuda, não? Ah, isso não, é dois, Deus. Tem dois, entendeu? Boa. Ah, compreendi. Então, aí eu fui pesquisar nos livros, na Bíblia, no Evangelho, aonde que acontecia os erros de Jesus. Como que ele se expressava. Como ele demonstrava que era eu. Porque a minha pergunta, à primeira vista, quando eu saí da reunião aqui, eu perguntei para mim mesmo, como que Jesus se expressava? Qual era a forma dele expressar? Quais os momentos dele falar com a gente? Do que ele era, como ele era. Que normalmente a gente fala assim, bem à vontade com todo mundo aqui, né? Quando a gente tá no meio de amigos, você fala, não, eu sou assim, alegre, expansivo, tal, né? Mas a forma dele de acontecer. Então, quando ele fala lá, por exemplo, eu sou o pão da vida. Quando ele falou aí, pra gente ver se nós aprendendo mesmo, como é que chama essa linguagem? Muito bem, metáfora. Mas quando ele fala pão da vida, sacia a fome espiritual, quando ele falou pão da vida, assim, aquele, aquele povo daquela época não tinha tanta, uma cultura muito avançada. Então, assim, ele tinha que falar usando o que tinha na mão, o que tinha na atualidade, ou seja, o que tinha no dia a dia, nos afazeres daquela época. Então, é o que eles faziam. Então, quando ele falou pão da vida, ele veio trazer o pão da vida. Como é que é isso, pão da vida? Aí a gente vai entender que Jesus veio para cá para nos trazer o pão. A gente vai ver em várias passagens que ele fez aquela passagem do peixe, né? A multiplicação dos pães, né? Mas aí eles têm o seguinte, pão espiritual. Quando ele falou pão espiritual, não é o pão físico, é o pão que nos dá vida, que nos fortalece, que nos dá esperança, que nos ilumina o nosso caminho, que fala para a gente o seguinte, que apesar dos sofrimentos, que apesar das nossas tribulações diárias e cotidianas, existe algo melhor, existe outra vida. E aí ele volta de novo lá, assim, quando ele fala lá para nós assim, eu sou a luz do mundo. E aí, o que vocês acham que quis dizer quando ele falou que é a luz do mundo? Porque naquela época, as pessoas viviam num mundo sombrio, onde você praticamente não podia nem sair de casa. Provavelmente você não votaria. Quando ele fala que é a luz do mundo, ele quer dizer o seguinte, que ele está trazendo a clareza, a luz da verdade. Ou seja, a verdade em si, os ensinamentos do Evangelho. Estão compreendendo? E aí eu fui mais. Aí eu falei assim, bom, e agora sim, aí chegou lá naquela passagem da videira lá. Eu falei, videira? Mas quando ele falou assim, eu sou a videira, né? Não tem como. O que quer dizer videira? Mas aí depois você vai fazer analogia e falar assim, gente, tem a videira, o caule e tem os ramos. Aí a analogia é essa aqui, ó. Nós somos os galhos e ele é a videira. Pra gente estar com ele, o que nós temos que estar? Essa analogia. Como que isso se explica? Explica que eu tenho que estar conectado com Jesus. A videira não tem os galhos. Se ela não manda seiva para os galhos para dar flor, folhas, frutos, vai dar. Então ela tem que estar conectada. É a mesma coisa, a analogia é assim. Então, se eu sou a luz da verdade, o caminho, o que eu tenho que fazer? Conectar com Jesus. E como é que eu conecto com Jesus? Fé, coragem,
né? Compreender o ensinamento, e muitos nem precisam de muita coisa, como nós aqui. Eu tenho certeza que todos aqui, em busca de um lenitivo, de alguma coisa, todos nós aqui entendemos quando falamos sobre isso. Todos. Porque a nossa bagagem é grande. Não é? Compreendeu? Os eus, esses são os eus. Aí eu falei assim, gente, o cara falou dele de uma maneira mais simples, através de metáforas. Da maneira mais simples que aquele povo entendia. Da forma que eles entendiam. E era a analogia correta. Por quê? Era didático. Jesus é o seguinte, eu estava até comentando com a nossa amiga ali, que nós lá em cima, quando chegamos lá em cima, a gente fala assim, até desanimar um pouquinho. Você custa fazer uma faculdade, você custa fazer uma pedagogia, você custa fazer uma geologia, um direito. Mas a hora que você chegar lá e falar assim, meu filho, você vai ter que passar por tudo. Você vai ter que conhecer tudo. Para você evoluir, você tem que ter sabedoria. Então, por isso nós temos várias encarnações. Em saber tudo. Compreender? Então, tá bom. Slide 2. Vamos passar. Ver se eu aprendi, né? Ver se eu aprendi. Vou aprender aqui, ó. Desce. Aí, volta. Para. Aí é onde entra que nós aprendemos a historinha do celular. As parábolas que ele nos ensinou. Não parei? Vamos chegar lá. Vou dar uma pausa aqui. Aí. Então, o que a parábola veio para nos expressar para a gente? Eu já tinha dito anteriormente. Ele contava as histórias do cotidiano, da vida dele, da vida daqueles povos, e colocava o ensinamento dele, ou seja, as verdades dele, a luz da escuridão, das trevas. É como a gente aprende a ler. Antes de você aprender a ler, você não fica, não sabe, você não lê nada. Mas quando eu, pelo menos, foi uma emoção. Quando você vê as primeiras letrinhas e forma a palavra, você fala, gente, entendi. Aí expande, né? Aí você passa a ler tudo que está na rua, não é? É Jesus. Quando você começa a ver os ensinamentos dele, começa a entender o que ele quis dizer, aí você fala, não, agora dá para entender, agora dá para entender. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Essa parábola aqui, eu trouxe uma parábola para a gente repetir. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir essa parábola dizendo, mas ela está lá em Lucas 10, 25 37. Para quem quiser ver bem mais com calma, é o quê? É a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, eu vou eximir política, descontentamento de povos, porque tinha levita, né? Tinha judeu que não gostava do samaritano. Vocês lembram disso? Então a gente tem que compreender. Eu até vi um negócio interessante que eu achei assim, para que o cara fica falando isso no rádio? Ele falava assim, que a família de Davi era formada por fulano de tal, de tal, e tal, e tal, e tal. E ficava falando o nome daquelas pessoas que não tinha. Aí depois, lá no finalzinho, ele falou assim, nós temos que conhecer a família para sabermos a história, a formação de tudo aquilo, como que coaduna toda a história que está na Bíblia, no Evangelho. Aí eu peguei o samaritano para vocês verem o que Jesus trouxe nessa parábolazinha. Aí o homem está lá na beira da estrada. Os ladrões foram lá, saltaram ele, bateram nele. Tá. Aí veio um homem, foi lá, acolheu ele. Né? Olha só, samaritano, judeus, acolheu ele. Vocês sabem a historinha. Aí eu pergunto para vocês, é uma parábola? É uma história? E o que Jesus passou com essa passagem simples? O que ele passou dessa história para nós? Compaixão, misericórdia, serviço, ajudando o outro, né? E trouxe uma coisa nova para a gente. Qual que é a coisa nova? O ensinamento novo.
Ele quebrou barreiras. Como é que quebrou barreiras? A barreira que ele quebrou é a seguinte: esqueceu contenda de política, esqueceu que você é judeu, esqueceu que você é samaritano, viu que você é um ser humano e não importa quem que você seja, alguma coisa a mais. A gente vê uma pessoa ali na rua, ou passa perto de nós, o que a gente tem que fazer? Ajudar. Não interessa, amanhã vai ser nós. Hoje é tu, amanhã sou eu. Isso. Então, essa palavra do samaritano, Jesus expressou mais uma vez a autoexpressão dele. Ele mostrou com isso aí a verdade, o verdadeiro ensinamento do amor ao próximo, o desprendimento das coisas terrenas, para você ajudar o próximo. Tirar isso que você tem, essas coisas de política, de economia, de time de futebol, de brigas, não interessa. Na hora que a pessoa precisa, você está ali para ajudar ela. Ajuda do meu jeito. Ajuda do meu jeito. Então, além do verdadeiro amor, qualquer pessoa que apareça hoje na nossa frente, o que nós vamos fazer? Lembrar do bom samaritano. Como que nós temos que ajudar? Sem preconceito. Sem nada. É meu irmão. Porque se for pensar bem, todos nós somos irmãos. Da forma que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. É, com certeza. Então, entendeu essa passagem, samaritano? Então, foi mais uma maneira da autoexpressão de Jesus? Vocês estão conhecendo Jesus? Por essas histórias aqui que eu estou contando, que ele contou, vocês estão conhecendo? Vocês viram o tanto de amor que ele tem por nós? Os ensinamentos, ou seja, era uma época bem tribulada. Então, quer dizer, ele trazer todos esses ensinamentos era uma revolução para a época. Era sair da escuridão, literalmente, e ir para a luz. A luz do discernimento, a luz da esperança, a luz da caridade, a luz do amor. Não é, Lisbão? Então tá bom. Então vamos lá. Ó. É uma história simples, acessível a todos. Por quê? Porque todos compreendiam, porque todos naquele meio viviam aquilo. Caminhavam na estrada. Né? E nós vamos ver mais para frente. Vamos ver outras coisas. Verdades profundas. Quais são as verdades profundas? As verdades que nos trazem para a gente acordar. Para a gente despertar os ensinamentos deles. E começar a ver as outras pessoas de outra maneira. Transformação. Muda corações e mente. Quando a gente conta para vocês, a gente chega aqui e explana, porque essa passagem do Bom Samaritano, a gente pode fazer uma palestra, demora muito mais. Dá para falar muita coisa. Mas quando a gente expressa isso para vocês, vocês não compreendem? Vocês não entendem o que Jesus quis passar? As verdades, a ajuda ao próximo, o amor ao próximo. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Vamos ver se eu aprendi. Pula. Pula. Volta. Para. Bom, aqui nós vamos ver lá em João 13, 1, 17, para quem gosta de ler a Bíblia, e é uma coisa muito interessante, né? Desculpa. Pausou. Para quem gosta de ler a Bíblia e ver as histórias lá, em grandes fundamentos, é o 13, 1, 17. Aí é o seguinte, o que fala isso aqui? Mais uma vez em Jesus. Porque nós estamos vendo aqui, assim, ele conta a história, ele te dá os exemplos,
Ele te dá os ensinamentos, ele mostra qual que era a característica da expressão dele, do que ele está passando para você, ou seja, a verdade, a luz, o caminho, a esperança. Agora ele vem com atitude. Ele vem com exemplo. E aí esse exemplo é fantástico. Por que foi fantástico? Porque esse exemplo vai acontecer da seguinte forma. Lá em João, o que Jesus fez? Imagina o imperador do planeta Terra, filho de Deus, se ajoelhou, Lesbão, tirou a sandália lá e lavou os pés dos discípulos. O que vocês entendem disso? Mais uma vez, autoexpressão de Jesus. O que vocês entendem disso? Humildade. Mas olha só, gente, era Jesus. Parou, joelhou, lavando os pés do discípulo. Aquilo lá era para, naquela época, eram os servos que faziam isso. Porque vocês imaginam andar de sandália naquelas terras, aqueles chão de terra, de poeira? Como é que era? A gente nem... nós somos felizes hoje, gente. Nós temos tudo. Sabe o que eu fiquei pensando? Faz um tour lá na Índia. Faz um tour. Para vocês verem o tanto que vocês vão mudar. O tanto que vocês vão dar valor nessa cadeira vazia materialmente. Gente, é imensamente incrível a quantidade de ser humano encarnado que tem na Índia. A luta por alimento, por trabalho, por serviço, por casa, por família, por higiene. Olha, nós somos abençoados. Você chega em sua casa, você mora numa casa com 2 quartos, sala, cozinha, 2 pessoas, 3 pessoas. Num cômodo mora 10, 15. Eu só falei só para refletir. Vamos lá. Então é o seguinte, quando Jesus chega e faz essa atitude de chegar e... Eu aqui mesmo nela aqui. Eu chegar aqui e tirar... Marcos, você não é Jesus. Mas faz de conta. O que vocês vão pensar? É muita humildade. É o exemplo, não só pela palavra, mas pela ação. Que palavra ia transmitir isso para vocês, de humildade? Me fala, que palavra? Então, às vezes, você tem a palavra, tem uma inteligência e vem com a ação, a atitude. Para quê? Para que junte isso e aquelas pessoas que estão perto de nós vão nos compreender melhor. Vão nos entender que aí ele pega e fala para os seus discípulos, vós deveis também lavar os outros, um de cada um. Então, o que eu entendi? Aí eu lembrei do Bezerra de Menezes, não sei se eu vou lembrar a frase dele. Servir para merecer e merecer para servir. É isso mesmo? Então a gente tem que merecer servir. O serviço nosso maior assim atributo como líderes, chama-se trabalho e exemplo. Trabalho para o próximo. Né? Concordam? Então, isso que Jesus trouxe pra gente. E eu fiquei mais assim, maravilhado, que eu falei assim, gente, vai trazer liderança. Cara, o cara é de foda. Desculpa a expressão. O cara é foda, né? Um exemplo desse, não tem outro melhor. Olha que exemplo. E outra coisa, o cara tá lá no topo. O cara é o como é que se fala hoje? É o céu, né? Da empresa. CEO, né? Ele é o top de linha. E ele vem cá no chão de fábrica e vai lavar o pé funcionário. Isso é exemplo. Então, quer dizer, para quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir, vai entender. Vai entender. Então, ó, em primeiro lugar, liderança. E como que você mostra a liderança? Através do que? Do exemplo. Da sua postura, da sua moral. Eu chego aqui no centro, ninguém me conhece lá fora. Muitas pessoas aqui, algumas conhecem. Vocês sabem como eu sou? Você sabe se eu sou um carrasco com meus funcionários? Com meu colega de trabalho? Com a minha esposa? Com a minha namorada?
Sabe? Mas aí vem aquele negócio. Eu tenho que ser o que eu sou aqui perante vocês, lá fora. Não é porque eu estou no centro que eu sou bonzinho, baixou um santo aqui, poderoso e tal. O que eu sou aqui, a minha autenticidade, ou seja, isso aqui é uma coisa minha, a minha verdade. A gente, seguinte, depois de velho que eu fui aprender mesmo, a gente tem que sempre falar a verdade, gente. Sempre ser verdadeiro. Não adianta mentir. Mentira tem perna curta. Eu sou pobre? Sou. Que fiz eu tô mentindo que eu sou rico? Né? Ah, eu tenho um posto de alto escalão, mas não tem nada, sou show de fábrica. Que adianta isso, gente? A autenticidade sua é a melhor coisa que existe. Genuína. É o que você é. Mostra para todo mundo. As pessoas vão olhar de maneira diferente para você. Elas vão gostar de você pelo que você é, e não porque quer transparecer alguma coisa diferente, ou que a comunidade quer que eu transpareça ser o que eu não sou. E é aí que vocês têm que acordar. É aí que vocês têm que sair da rede. Não adianta eu postar que eu tô alegrinho, bonitinho, por dentro eu tô triste. Não adianta eu postar lá que eu tenho dinheiro, tenho carrão, mas tô devendo lá o carneiro desse tamanho, devendo lá, preocupação e vou acordar. Não adianta. Viver a simplicidade é a melhor coisa do mundo. Me fala uma coisa. Eu vou falar. Vocês perdoem, viu? Me perdoa. Tem mulher que tem um guarda-roupa com 15, 20 sapatos. Verdade, né? Aí eu pergunto, quantos pés você tem? Vocês entendem? Mas é uma analogia, gente. Eu tô falando o seguinte, nós não precisamos de tanta coisa. E outra coisa, sabe quando vai cair a ficha? Quando você começa a ter uma maturidade melhor, que eu acredito que venha depois dos 50, 60, essa maturidade cai pra gente, é que você vai ver o seguinte, que você vai ver que você não precisa se mostrar para ninguém, você não precisa ser ninguém para ninguém, você pode ser você mesmo. E muitas pessoas não vão gostar de você, porque você está sendo verdadeiro. E você fala aquilo de verdade, na lata, na cara. Você tem que ser sincero. Às vezes você tem que dar uma maciada na sinceridade, mas você tem que ser sincero. Tá? Então, humildade. Ele buscava algum. Olha lá, ele buscava status. Gente, agora vamos ver o outro lado. Ele fez aquilo. As outras pessoas viram. Ficaram maravilhados. Esse status veio natural ou ele forçou? Natural. Ele não buscava status de que eu sou bom, que eu sou trago esperança, mas as pessoas começaram a ver que ele tinha algo diferente. Algo que trazia esperança, algo que trazia o amor, algo que trazia o lenitivo, o aconchego, a ajuda material, a ajuda espiritual. Olha que coisa. E essa autoexpressão de Jesus só foi me... Não, vou buscar mais, vou buscar mais, né? E por cima, e por último, que está lá embaixo, é o serviço. Nós temos que servir. Estamos aqui para servir um ao outro. Compreendem isso? Quando eu falo servir, é caridade. É ajudar. É saber se o vizinho precisa de uma ajuda. É saber se precisa buscar alguma coisa, dar um bom dia. Começar a pegar pelos pequenos atos. Bom dia, boa noite. Tá tudo bem com você? Você tem passado bem? Um sorriso. Hoje a gente sai porta a porta, no apartamento, de casa. Você sai e ninguém te cumprimenta. E quando você cumprimenta, acha que você está querendo outra coisa. E nós temos que mudar isso. Tá. Vamos lá. Então, vou só para completar aqui, ó. Então, humildade, serviço, próximo. E uma coisa mais interessante. O que ele revelou nesse contexto de lavar os pés do discípulo? Pureza espiritual. Então, quer dizer, ele não vê
defeitos nas pessoas. A pessoa está com necessidade, seja física, seja psicológica, seja material, seja espiritual. Então, quer dizer, ele não via além de outras coisas. Ele vê aquilo que a pessoa está passando, está sentindo naquele momento. Vamos lá. Tá, agora nós vamos entrar aqui numa coisa legal. Vamos, apesar que é tudo uma reflexão, mas é uma aplicação. Eu ainda vou acostumar. Calma, gente. Agora a reflexão para nós aqui. Todos nós que viemos para aqui hoje, chegou em casa, depois do trabalho, tomou banho, fez um lanchinho e tal, vem para cá. É uma disposição. E por que nós fizemos isso? Em busca de alguma coisa que nos preencha. Seja ajuda, seja uma palavra amiga que nos conforte pela tribulação, pela as psicologias que estão passando aqui na nossa cabeça, aqueles problemas psicológicos que a gente conhece por aí. Então eu te pergunto, como nós expressamos durante o nosso dia? Nós damos bom dia? Nós falamos uma palavra de conforto, de carinho para alguém? Você vê uma pessoa triste, uma pessoa cabriada lá, cabeça baixa, tal. Você chega perto dela, conversa com ela. Ações que demonstramos. Através da minha atitude. Bom dia. Te vi agora, hein? Você tem passado, tudo bem? Olha que legal. Ela sorriu para mim. Hoje as pessoas não estão nem sorrindo. Mas se você todo dia passar perto daquela pessoa e falar bom dia, eu tenho certeza que ela vai sorrir de você. E que ela vai te olhar diferente. Aí o que está acontecendo? A minha expressão, a minha essência está transparecendo. Cara educado. Nossa, cara sorridente, alegre, tá sempre sorrindo. Será que esse cara não tem problema, não? Vocês viram como é que é a aplicação? Aí vem cá, o impacto que afetamos nos outros. É aquilo que eu acabei de falar. Se você pega aquele rancoroso que abre a porta para você e nem dá bom dia, e faz isso, o cara assusta. Ou ele pensa que é um ladrão, tá querendo alguma coisa, né? Mas ele assusta. Esse impacto de você mudar o seu eu, a sua reforma íntima, da forma de agir, de primeiro, respeitar o próximo, choca. Principalmente nesses dias. Choca. Não choca? Então tá. Você mostra a sua essência? Para que você veio aqui? É mal? É só aproveitar. Vou passar a perna dele. Vou me dar bem. Vou puxar o tapete do coleguinha. Vou ganhar em cima dessa negociação. Ninguém vai saber. Gente, eu não vim desse irmão, tá? Nesses carinhas estão tudo tristes. Não quero triste, não. Eu quero todo mundo lá. Eu tô falando de Jesus, gente. Cadê Jesus no coração? Cadê o sorriso? Vamos acordar? Cadê o Jesus no coração? Vamos lá. Então, aí a gente vê aqui, através dessas estudos, tá, blá, 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 né? E estamos refletindo. Mas aí eu guardei algumas coisas aqui para vocês se guiarem. Não tome nada que eu faço, primeiro é para mim, tá? Não vamos com direto, não vamos com nada, não. Aí é o seguinte, eu preparei, você sabe o que é autenticidade e coerência? Autenticidade e coerência. Tudo que vocês vão fazer, sejam sinceros. Sejam autênticos, ou seja, sejam vocês mesmos. É igual, por exemplo, uma vez meu filho me perguntou para mim: por que você sempre fala isso para mim? Ser como eu sou e não como as pessoas são, e eu sigo o grupo, ou sigo a patotinha. Eu falo o seguinte, porque através do que você é autêntico, as pessoas vão mudar por sua causa. E principalmente se for coisas boas. Agora, se eu visto azul ou cor de rosa, eles vão fazer isso também.
Aí você vai pensar se é coerente ou se não é. Seguir aquela pessoa ou não. E eu peguei e falei assim, quem faz a moda é você. Não é as outras pessoas. Se você fizer uma moda legal, eu te garanto que você vai ter seguidor. Não precisa seguir os outros. Essa é sua. Aí vem lá, serviço e humildade. Nós vimos aqui. Jesus fez isso. Humildade e prestou serviço ao bom samaritano, aos discípulos, lavando o pé. Palavras que edificam. Bom dia, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com você. Que seu dia seja bom. Eu costumo falar assim, que as bênçãos do Senhor dos mundos te envolvam hoje. Ai, que beleza. Já abençoou o seu dia. Já? E aí tem mais lá. Aquela coisinha mais legal quando a pessoa está sofrendo. Empatia, compaixão. Um dia é tu, amanhã sou eu. E a gente tem que ter isso. Precisamos um do outro. Por mais que eu seja sozinho, por mais que eu viva sozinho. Um dia vai ter uma pessoa que vai aparecer na minha vida e falar assim, me dá a mão. Consegui. Ah, lembrei de uma historinha. Um suicida cometeu o ato. E Chico anotava num caderninho o nome dessas pessoas que passavam por essas tribulações. E aí, Chico, você sabia que Chico tinha um negócio de angina e tal, que sofria muito, né? Coisa. E ele tava numa crise danada naquele treino, naquela angina, aquelas coisas tudo. É da onde você menos espera que chega o auxílio. O conforto. A mão amiga. Chico estava passando mal. E adivinha quem apareceu para ele? Falei, Chico, eu não tenho como fazer nada, ainda estou sofrendo pelo meu suicídio. Mas é o seguinte, como você ora por mim, eu sei que você ora por mim e tal, eu posso te fazer companhia. Eu vou ficar aqui segurando sua mão até que você saia. Não é legal? E a gente não precisa disso? Queira Deus que ninguém passe essa situação. Mas outra história. Essa eu vou dar notícia, é uma notícia que me assustou e vai alertar um pouquinho vocês. Uma mulher, por 42 anos, ficou esquecida. Rússia, frio, apartamento, fechado, tomando café, teve um ataque, morreu, ficou na cadeira 42 anos, televisão ligada, todo mundo pensou que ela viajou, ela não tinha viajado, estava lá. Quando foram vender o imóvel e abrir o apartamento, arrombaram a porta, viu que ela estava lá. Então não fiquem sozinhos. Faça amizade, conserve amizade. Nós temos ajuda espiritual? Temos, mas o atritar, brigar, é aqui. É eu e você. Nós temos que fazer isso. Bom, vamos lá. Tá acabando, gente. Ó, aqui nós estamos fazendo uma conclusão e eu estou fazendo um chamamento para vocês. Qual que é o chamamento? Se reconhece. Se reconhecer. Você tem que se reconhecer. Você sabe a sua verdadeira identidade? Quando eu falo de identidade, é o seguinte: eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa de índole, de caráter, de conduta? Sou? É isso que eu estou falando. Expressar. Como que você expressa? Você tem que expressar a verdade. Quando eu aprendi que você falar a verdade é melhor do que falar a mentira, que mentira tem perna curta, você ganha muito mais. E caminha muito mais. Transformar. Quando você começa a fazer essa revolução em si, seu meio começa a mudar. E aí não é só o meio. É um bairro, é uma cidade, e vai revolucionando nessas pequenas ações. Vou acelerar um pouquinho aqui que eu demorei demais, né? Então, viva a sua essência. Deu para descobrir a sua essência? Deu para descobrir um pouquinho de Jesus?
Deu? Vocês encontraram um pouquinho de Jesus aqui ou não? Se ficou dúvida, pode perguntar. Eu deixo. Vocês descobriram? Seja luz no caminho dela, dele. Ilumine. Seja o pão. Alimente. Não é só o pão material, não. Pão espiritual, pão do afeto, pão da compreensão, pão do entendimento. Seja o serviço. Qual que é o serviço? Vem para casa aqui, tem muito serviço, precisamos de colaborador. Vem para casa aqui ajudar. Na rua, passou, viu alguém necessitado? Faça a sua parte. Não posso fazer material? Reza, ora. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe hoje sempre. E me desculpe pelo demora. E eu sempre dou a minha escrita para alguém. Quem quer?